Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. E o tema de hoje tem por título: o nosso chamado é pregar para o seu espírito abençoado. Essa é a nossa missão. Pregar para o seu espírito. Você que me acompanha aí do outro lado, anote também. O nosso chamado é pregar para o seu espírito. Essa é a missão desse ministério, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. É expor as Sagradas Escrituras, o Evangelho da Graça, o reino de Deus, que é a única coisa que Deus pede na Bíblia para você buscar. É o reino dele. E nada mais. E sendo assim, não fazemos nada à parte. Uma vez que a Bíblia diz, olha, que é só para buscar o reino dele, a palavra dele, um pastor em graça não faz mais nada à parte. Nem em nome de Jesus. Não fazemos correntes, não fazemos campanhas e nem inventamos atrativos na igreja. E nem usamos a Bíblia, versos da Bíblia, para inventar coisas e dar para as pessoas em o nome do Senhor Jesus, como faz a religião. A religião pega versos bíblicos e junta com o objeto e diz, olha, em nome de Jesus leve esse sabonete, em nome de Jesus pega essa água. Então eles pegam versos bíblicos, inventam junto com o objeto e põem o nome de Jesus grudado ali, para a pessoa levar a Arca da Aliança, levar o sal e tantas outras coisas. O nosso ministério, o reino de Deus, a graça de Deus, é para mostrar o novo e vivo caminho, que é o ensinamento espiritual, a palavra do alto para o seu espírito abençoado. Esse é o nosso chamado, pregar para o seu espírito as boas novas, o Evangelho da Graça, os benefícios e os direitos que Deus nos deu em Cristo Jesus, levando você ao conhecimento para que você seja luz do mundo, sal da terra e não mais um escravo religioso. E também não estou aqui para fazer uma graça balanceada. Vamos dar uma balanceada nessa graça, pastor. Um pouco de lei, um pouco de graça, um pouco de lei, um pouco de graça. O senhor vai ver que vai vir muita gente. Não. Eu estou aqui para pregar o Evangelho da graça de Deus. E não uma graça balanceada. Eu não posso fazer nada à parte. É para buscar só o reino. Se Jesus falou que é para buscar só o reino, eu não posso fazer nada à parte. Eu não posso fazer aqui a quinta-feira da família em graça, eu não posso te dar objeto, eu não posso ter atrativo nenhum à parte. Só o ensinamento, só a palavra da graça de Deus. E eu quero expor com todos vocês, na manhã de hoje, a palavra que está em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 26. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 26. E aqui eu quero realizar um breve estudo, começando do verso 26. Um breve estudo. Vamos aqui aprender muitas coisas, porque o nosso chamado é ensinar para você as coisas do alto. A palavra para o Espírito. E começa assim, ó. Romanos 8, 26. Também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Quem são os santos de Deus? Somos nós, os que foram justificados,
Pelo sangue de quem? De Cristo. Você é um abençoado, um bem-aventurado, um feliz sobre a terra. Diga, eu recebo essa palavra. E aqui no início do verso 26, uma vez mais, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quem é o nosso intercessor? Diga, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Se você observar, aqui mesmo no capítulo 8, o verso 34, que ainda vamos ler e meditar uma vez mais, mas vamos antecipar ele. Olha o que diz o verso 34. Quem nos condenará? É Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de quem? De Deus. E também intercede o quê? Por nós. Então aqui de forma muito clara, explica para mim e para você quem é o nosso intercessor. Eu não sei se você lembra, mas se você não lembra, eu vou recordar. Lá em João diz, Jesus falou, é bom que eu vá, para que venha o quê? O Consolador. Não vos deixarei o quê? Órfãos. Voltarei para vós outros. Então, o Consolador é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus, que veio, uma vez ressuscitando, veio a morar dentro de nós. E Ele intercede por nós. Agora, só que tem um outro detalhe ainda aqui na mesma leitura do verso 26. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos o quê? Inexprimíveis. Ou seja, não há som, meus irmãos. Não há barulho. Quando o Espírito do Senhor está intercedendo por mim, por você, não há gritos. Algo que se possa ouvir. Traduzir com palavras daqui da terra. É o Espírito do Senhor com Deus diretamente. Não é algo que você percebe. Não é algo que você ouve através de um grito, através de uma interpretação dessa de línguas enroladas que as igrejas fazem por aí. Eu me faço entender? Gemidos inexprimíveis. Não existe palavra, sabedoria humana para traduzir quando este momento o quê? Acontece. Graças a Deus. E depois, esse mesmo verso 26 diz, um verso muito rico, e eu vou ler uma vez mais. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Por que não sabemos orar como convém, pastor? Boa pergunta, que merece uma resposta. Porque ainda estamos aprendendo. O que sabemos do mundo espiritual, meus irmãos, ainda é muito pouco. Por isso não sabemos ainda orar como convém. Estamos aprendendo. Tem sido o Espírito do Senhor em nós que tem nos levado a aprender, como Paulo diz, de glória em glória. O que chamamos a existência aqui, com o Evangelho da Graça, é uma sabedoria ainda pouca. Porque ainda tem muito para aprender no mundo espiritual. Você fala, Senhor, eu sou um abençoado, uma pedra viva, eu chamo a existência, o serviço, ainda é pouco, porque ainda há muito a se aprender no campo espiritual. São insondáveis as riquezas de quem? De Deus, não tem fim, é algo muito grande. Meu Deus do céu. Ainda não foi revelado para mim nem para você tudo. Se não estaria escrito aqui. E temos o Espírito e sabemos orar e muito. Porque já sabemos muito. Mas aqui diz, ainda não sabemos orar. Porque precisamos ainda aprender. Aprender. E muito, hein? E muito. Seguindo com a leitura, temos aqui o verso 28 do capítulo 8 de Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu quê? Propósito. De novo do comecinho. Sabemos que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive, as coisas que não entendemos. Inclusive, as coisas que não compreendemos. Às vezes acontecem coisas em nossa vida que não entendemos. Por que isso, meu Deus? Por que essa situação dentro de casa? Por que esse momento difícil? Por que essa pessoa está me perseguindo? Por que isso? Por que aquilo? Existem esses momentos da gente não entender. Por que estão me acontecendo tantas coisas, meu Senhor? Por que me sobrevêm tantos problemas? Abençoado de Deus, e você que me ouve também, lá na frente, você vai compreender. De certa feita, Jesus falou para os seus discípulos: o que não sabeis agora, vocês vão compreender depois. Ele falou isso para os seus ouvintes. O que não sabeis agora, o que você não entende agora, você vai compreender depois. Anote para ler e meditar em casa, João, capítulo 13, verso 7. João, livro histórico, você que me acompanha aí da internet, aí da sua casa, 13, 7. Agora, é muito importante que quando as coisas que você não está compreendendo, não está entendendo, estiverem acontecendo, como filho de Deus que você é, você não pode pensar que Deus lhe abandonou, ou que alguma coisa está acontecendo que Deus não queira, ou que aconteceu algo contra a vontade dEle. Aconteceu algo na sua vida, na sua casa, e que Ele não queria, foi contra a vontade de Deus. Há um só Deus e um só o quê? Governo. O governo do nosso quê? Pai. Então, tudo que está acontecendo na sua vida está colaborando para o seu bem. Não é uma situação que ocorreu, que aconteceu e que Deus não queria. Foi contra a vontade dele. Puxa vida, não queria que isso tivesse acontecido, Jesus. Mas você não viu não, meu filho? E pelo menos você teria me alertado, né? Eu não queria que tivesse acontecido na vida da irmã aquilo que aconteceu. Não. Só existe um governo, uma só força. O governo do nosso Pai abençoado. Seja qual for a situação, o que você não está entendendo hoje, você vai compreender depois. E ainda vai agradecer a Deus. E ainda vai agradecer e muito ao Senhor. Tem situações que a gente até chora, fica até inconformado, ou fica até com raiva de Deus. Você que me ouve, não fique mais assim. Lá na frente você vai compreender que, em nome de Jesus, meu Deus do céu, eu fiquei com raiva do Senhor, agora eu estou te agradecendo, o Senhor estava me livrando e o meu coração estava com a ignorância ativada. O Senhor estava fazendo um bem para a minha vida e eu querendo mal. Quem conhece o nosso amanhã melhor do que você? Deus. Deus conhece o seu amanhã melhor do que qualquer pessoa sobre a terra. Então, seja qual for a situação, meu amado, está colaborando para o nosso bem. Amém? E depois, esse mesmo Paulo usado por Deus, ainda no verso 28, ele diz mais, ele ensina mais coisas aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você que tem prazer em ouvir as mensagens, você que me acompanha aí da internet, você que está aqui congregando, você que tem prazer em vir aqui para ouvir a palavra da graça, você tem prazer em louvar, você não vê a hora de estar aqui sentado para receber os conselhos de Deus, para aprender, você ama muito a Deus, muito. Você que tem prazer, você que reconhece, Senhor, eu dependo do Senhor para tudo. Você que é uma pessoa que acorda de manhã, ou durante o dia, ou durante a noite, você que separa um momento da sua vida para dizer, Senhor, eu dependo do Senhor para tudo, eu preciso da Tua graça para viver. Meu Deus, obrigado por esse lugar, pela vida desses pastores, que ministram o Teu Evangelho para a minha vida, porque se não fosse a Tua graça, meu Deus,
eu não estaria mais vivo. Você é um alguém sobre a terra, você aqui, você que me ouve, uma pessoa que ama muito a Deus. Muito a Deus. Mas muito mesmo. E quem ama não é uma pessoa cansada na fé, desgastada na fé. Por que eu falo isso? Porque tem muitos irmãos que estão me acompanhando agora, que estão do outro lado, que estão num lugar chamado igreja, e que se sentem cansadas na fé, esgotadas na fé. Obreiros, membros e até pastores. Por que se sentem cansados, desgastados na fé? Porque você, meu irmão, está fazendo coisas que é mandamento de homens e não de Deus. E eu entendo você, porque um dia eu também me sentia assim. Eu perguntava, eu conversava com Deus por dentro: será que servir a Ti, Senhor, é fazer isso todo dia? Será que servir a Ti, Senhor, tem que ser isso, sempre isso? Campanhas e mais campanhas, correntes e mais correntes, envelopes e mais envelopes. E tem que fazer isso e tem que fazer aquilo para receber algo de Ti, Senhor. E depois que a gente cumpre aqueles dias, aí vem o pastor e diz: olha, tem que fazer mais tantos dias, mais uma semana, mais um mês. E a gente terminava aquilo e falou: tem que fazer mais. A gente terminava uma situação e começava outra. É por causa disso que você se sente cansado. Era por causa disso que eu estava me sentindo desgastado na fé. É o teu caso hoje, meu irmão. Foi o Evangelho que mudou o meu viver. O ensinamento das coisas do alto, que me libertou da escravidão do homem. Que servir a Jesus não é isso, não. Isso cansa. Tem obreiro que não aguenta mais. Eu lembro que, além dos envelopes que eu dava, porque envelope todo dia, eu ainda tinha que colocar no altar o dinheiro da minha passagem do mês todo. E depois eu tinha que chegar no patrão para pedir um vale. Fora os vales que eu já tinha pegado para cumprir voto. Chegava no final do mês, eu não tinha mais nada do meu trabalho, do suor do meu trabalho. Ou seja, Deus abre portas, Deus prospera, mas vem o homem e tira toda a lã, o quê? Da ovelha. E isso não é ensinamento de Deus. Não é Deus que põe esse ensinamento. Essas situações é palavra de homem, é ensinamento de homem, é mandamento de homem. É por isso, meu irmão, que você se sente cansado, desgastado na fé. Ah, eu não sinto mais interesse de ler a Bíblia, não sinto mais vontade de estar na igreja, sabe? Eu estou aborrecido de tudo. Isso quem está causando em você é a religião. Quando você recebe o conhecimento do Evangelho, tudo isso muda. Porque a palavra da graça nos põe em contato direto com quem? Com Deus. A religião te põe em contato com os homens. Os homens cansam a gente. E tem que fazer, obreiro. Você é derrotado, você é fracassado. Mas eu já fiz. Não deu o seu sangue, tem que dar o sangue. E o membro também, tadinho. Já deu carro, já deu casa, já deu tudo que tinha. As pessoas não aguentam mais. Eu me sentia assim. Eu pensava sempre: meu Deus, será que cristianismo, será que servir ao Senhor é sempre isso? Todo dia. De segunda a segunda. Eu não aguentava mais aquilo. Por isso Deus me revelou a graça dele. E o nosso ministério espera por você aqui, meu irmão. Você que se encontra cansado na fé, desgastado na fé. Pastor, eu sou essa pessoa. Assim como o senhor se sentia, eu estou me sentindo. Então o nosso ministério espera por você. Eu recebo você liberto dessa escravidão religiosa, abençoado. Você obreiro, você membro, você até pastor. Que está aí, debaixo de uma hierarquia de homens cegos guiando outros cegos. Ambos vão cair o quê? No barranco. Vai todo mundo para o abismo.
Todo mundo para o sofrimento. Seguindo, olha só, verso 29, Romanos capítulo 8, é um breve estudo para o nosso crescimento espiritual. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou, vai vendo, para serem conformes à imagem do seu Filho. Qual é a imagem de Jesus? Atenção, igreja. Qual é a imagem do Senhor Jesus? Será que é aquela que está na Igreja Católica? Ou a imagem dele é espiritual, como é o seu espírito? É espiritual. É a imagem. A fim de que ele seja o primogênito, o primeiro dentre muitos o quê? Irmãos. Então Paulo está dizendo que Jesus é o nosso irmão o quê? O nosso irmão o quê? Mais velho. O primeiro de toda a criação o quê? Filho. E aos que predestinou, a esse também o quê? Chamou. Vamos dar uma pausa aqui e ler uma vez mais o comecinho do verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Então temos aqui a palavra predestinação aonde? Na Bíblia. Grife, marque. A palavra predestinação na Bíblia. Aqui Paulo diz que Deus conhece seus filhos desde antes da fundação quê? Do mundo. Tem pessoas que estão dentro de igreja nesse momento que diz que predestinação é do diabo. O diabo aqui não tem nada. Ele nem existe, como é que ele vai ter alguma coisa? Hebreus 2,14 diz que ele já foi destruído. Se uma coisa não existe, como é que ela vai ter alguma coisa? Ah, esse fulano é do diabo. Essa empresa é do diabo. Ah, eu não vou morar nessa casa porque essa casa é do diabo. Porque a pessoa que estava morando aí também era do diabo. Ele nem existe, como é que ele tem alguma pessoa, alguma vida, alguma moradia, algum terreno, algum apartamento? Ele não tem nada aqui. Sobre a terra e nos céus, tudo é do nosso Deus. Ele é o chefe do mundo. Como que um ser que nem existe vai ter alguma coisa? A predestinação é de Deus. Eu lembro que quando eu comecei a dar os meus primeiros passos na graça de Deus, muitas pessoas me falaram isso. Predestinação é do diabo, hein? Isso aí é do diabo, é uma cilada de Satanás para iludir as pessoas que existe um evangelho melhor. Não é que talvez exista um evangelho melhor. Ele existe de fato. Está aqui, ó, em 14 epístolas, onde Paulo procura cumprir o chamado dele. O chamado dele era pregar para o Espírito, que é o chamado, a missão do nosso ministério também, pregar para o seu Espírito as boas novas, em nome de Jesus. Seu Espírito foi criado por Deus, amém? Veio dele e um dia voltará para ele. Diz o livro de Eclesiastes 12:7, tá? Não tem essa história que teu espírito vai ficar vagando por aqui, tendo que encontrar o caminho, e a família tendo que participar de uma missa, acender vela, porque se a gente não fizer a missa, tem que fazer a missa, para o espírito encontrar o caminho. Abençoado, nós somos luz do mundo. Você é anjo. E Paulo diz que o anjo sabe o caminho de casa. Porque a nossa pátria está onde? Nos céus. Se você veio dele e volta para ele, o seu espírito sabe o caminho de casa. É só você ler Eclesiastes 12:7 e Filipenses 3:20. Paulo diz, a nossa pátria está nos céus. Do mesmo jeito que você sabe o caminho da sua casa, não é verdade? Você sabe, quando você sai, você sabe. Você consegue errar na volta? Não é verdade? Só se você estiver bêbado demais, mas mesmo assim, chapado, né? Bebeu, caiu, né? Caiu, bebeu, mas você chega, né? Aí tem pessoas até que avistam você, ó, tá vindo lá o Tonho, tá caindo, mas tá chegando. Mas chega. Até o bêbado chega em casa. Até aquele irmão da cachaça, quando ele está bem mamado, ele acerta o caminho de casa, dona Divina. Ele não erra não, mas mesmo, ele vai, ele chega lá, oi, opa.
mas chega se escorando, caindo, e cai, levanta, levanta, mas chega. Se o ser humano sobre a terra, bêbado, volta para casa, imagina o seu espírito que veio de Deus. Amém? Também vai, também chega. Seguindo, vamos aqui. Verso 30, Romanos 8. E aos que predestinou, a esse também o que? Chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também o que? Glorificou. Quando você sabe que você foi predestinado, você passa a ter uma vida de gratidão a Deus tão grande. Quando o conhecimento da graça alcançou a minha vida, olha, você é um abençoado, um predestinado, um escolhido. Você é propriedade exclusiva de Deus. O mal foi destruído, Sandro, quando esse ensinamento alcançou a minha vida. Eu passei a ter uma gratidão tão grande a Deus, desse momento para frente, desse dia para frente. Essa gratidão só tem crescido dentro de mim. Eu sou do Senhor, eu sou um anjo em veste humana. O medo que eu sentia de olho grande, de macumba, de inveja, de demônio, acabou, desapareceu tudo. Você percebeu que isso também aconteceu contigo? Porque você estava no sistema religioso como eu, de campanhas e correntes, que você tinha todo dia que se ungir. Veja que quando você recebeu o conhecimento que você é um predestinado, você parou de se ungir. Você se ungia para ter a proteção. Não, vou me ungir para ter a proteção, o livramento de olho grande, de inveja, de macumba, de bruxaria, de encosto. Está amarrado. E hoje, com o conhecimento do Evangelho, quando você recebeu isso aqui, desapareceu tudo. Você perdeu o medo de tudo isso. Pode falar para você de inveja. Pode falar de bruxaria para você, de perto ou de longe. Podem falar de olho grande. Podem falar que encontraram uma galinha com pipoca e calabresa cortadinha, fatiada, em qualquer lugar, que entra por um ouvido e sai pelo outro. Não há mais em você aquele medo, aquela coisa, sair correndo para ungir o corpo, ou botar alguma coisa na porta. Acabou tudo. Veja que a predestinação, o conhecimento do Evangelho, tirou do nosso coração todo medo. É por isso que a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. A graça lançou fora todo o medo que a gente sentia. Você hoje não tem mais medo de nada. Você tem medo de macumba? Eu não tenho. Olho grande, inveja, não tenho medo. Mas tem umas que é pesada, hein, pastor? Aquelas que é feita na mata virgem. Quem é que sabe se a mata é virgem ou não? É uma besteira, né? A mata virgem. Então, ninguém passou por ali. Quem é que me garante que ninguém passou por aquela mata? Para me dizer que ela é virgem. Não é verdade? E fomos na mata virgem. Então, ninguém passou por ali. Alguma raposa passou por ali. Algum animal passou por ali antes de mim. Então, deixou de ser virgem aquele negócio. Ah, meu Deus do céu. E a gente vivia amarrando, né? Se alguém falasse de macumba, você está repreendido. Sangue de Jesus tem poder. Ó, não fala isso aqui dentro de casa não, hein? Para não atrair os demônios, para atrair coisa ruim. Tem gente que tem medo de mal-assombro. Se fala de mal-assombro, nem dorme direito. Você vê, isso é resultado do sistema religioso. Está vendo? A graça, o Evangelho nos liberta. Meu Deus, que paz eu sinto hoje. E creio que você também, para dormir. Ou você só dorme com a luz acesa? Hein? Pastor, tem gente que só dorme com a luz acesa. Não, lá em casa, tem que apagar é tudo. Graças a Deus. E resultado dessa paz, até para dormir, que hoje nós temos, é o conhecimento que somos o quê? Predestinados. Amém? Aí depois que o apóstolo Paulo diz que o Senhor nos escolheu, nos predestinou, depois que ele traz essa conclusão linda, no verso 30, olha, vocês são escolhidos,
ele traz uma outra conclusão mais linda ainda no verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, ninguém. Se foi Deus que nos escolheu, nos predestinou, nos justificou, se foi Deus que revelou essa graça, por que vamos andar temendo alguma coisa? Não é verdade? Se Deus nos revelou esse evangelho, tem um propósito, para que você não tenha mais medo de nada. Se Ele nos deu esse conhecimento que somos pedras vivas abençoadas, por que vamos andar temendo ao homem que nos persegue, as tempestades da vida? Fique tranquilo, abençoado, você que me ouve aí. Se Deus, em Cristo Jesus, se Jesus intercede por nós, se todas as coisas cooperam para o nosso bem, se somos escolhidos, predestinados, amados, não devemos andar temendo o quê? A nada. Amém? Quem será contra nós? Ninguém, nada, nenhuma situação. Verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós, olha só, por todos nós, o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pausa. Se Deus entregou o seu filho para morrer por nós, tudo mais que a gente precise aqui sobre a terra, Ele fará por nós. Ele fará por nós. Se Ele deu o filho, meu Deus do céu, por mim e por você, o que Ele não fará? O que você vier a precisar, Ele vai fazer. Deus pode fazer por mim muito mais do que eu estou pedindo ou pensando. Se Ele chegou ao ponto de dar o filho dele, Ele me ama muito. Ele te ama muito. Amém? Amém. Verso 33, Romanos 8. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica. Uma coisa que você precisa se livrar, abençoado, você que está aqui, você que me ouve, é das acusações da sua carne, para que você não viva uma vida se condenando por coisas do passado, que não dá mais para alterar. Tentar corrigir erros do passado, isso é impossível de fazer. Tentar corrigir uma situação lá atrás, é impossível. Não tem como mais a gente alterar isso. Ah, porque eu fiz isso. Ah, porque eu andei por esse caminho. Ah, por que eu me aproximei dessas pessoas? Não se sinta condenado por seu passado. Isso não pode ser maior do que a autoridade da palavra de Deus. Amém? Do que o Deus que você está servindo. Se Ele está dizendo que nenhuma condenação há, a autoridade de Deus está acima da acusação da sua carne. Graças a Deus. Eu não sei se você já leu, o que está descrito lá em João, a primeira epístola 3:20, lá diz o seguinte, abra sua Bíblia, mantenha a sua mão aqui, e vamos, a primeira epístola de João 3:20, olha só que maravilha o que está descrito aqui. Olha só. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Que lindo! Se o teu coração te acusa, maior é quem? Deus. A autoridade da sua palavra. Então, traduzindo, coloque no lugar da acusação da sua carne a palavra de quem? De Deus. Que diz, como por exemplo, nada vai me separar do amor de Deus. Amém? Esquecendo-me das coisas que para trás o quê? Ficam. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isaías, coloca aqui no telão. Isaías 43:18. Olha aqui, ó. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis o quê? As antigas. Se a tua carne te acusa, maior quem? A autoridade da palavra de quem? De Deus. Está dizendo, olha, meu filho, coloca a autoridade da minha palavra aí dentro. Para de andar sobre a terra com a condenação da tua carne na tua cabeça.
Amém, abençoados? Que entendimento lindo, meu Deus. Que maravilha. A autoridade da palavra de Deus é maior do que a acusação da nossa carne. E ela milita, ela acusa a gente todo santo dia. Não deixe o passado matar você, abençoado. Você que está me ouvindo. Não deixe o passado matar você. Nem fique preso às experiências negativas que não deram certo. Um emprego que não deu certo. Tem gente que fica presa a experiências negativas. Um emprego que não deu certo. A empresa que a pessoa abriu e não deu certo. O casamento que não deu certo. O namoro que não deu certo. Tem pessoas que ficam presas a experiências negativas que não deram certo. E fica ali pensando, puxa vida, aquele emprego eu queria tanto, não deu certo. Ah, aquele namoro não deu certo. E a pessoa fica pensando naquilo. E isso vai matando você, entristecendo você, condenando você, acusando você noite e dia. E a palavra está dizendo que isso não pode ser maior do que Deus. O Deus que falou em Isaías, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Deixe esse passado para trás. Isso já passou. Não dá mais para você fazer nada. É impossível você modificar um passado que está lá atrás. Graças a Deus. Seguindo com a nossa leitura aqui em Romanos 8, é o capítulo. Vamos agora ao verso 34. Vamos prosseguir. Quem nos condenará? É Cristo que morreu, ou antes o quê? Ressuscitou. Olha para mim. Toda vez que a gente lê a Bíblia fala para a gente sempre de um Jesus vivo. Nunca fala para mim e para você de um Jesus morto. Você já parou para pensar nisso? Toda vez que você lê a Bíblia, só fala de um Jesus vivo. Nunca fala de um Jesus morto. Só quem vive falando de um Jesus morto é religião. Aqui diz, morreu, mas ressuscitou. Por isso não andamos aqui em luto. Nem uma vez por mês, nem duas vezes por mês, com pão ou suco de uva. Em memória de Jesus. A gente não pode realizar nada em memória de quem está vivo. O pastor Heraldo está vivo. Não teria lógica, cabimento, a gente celebrar uma ceia, um almoço, em memória dele. Ele ia chegar para todos nós e falar, peraí, vocês estão realizando um almoço, um churrasco em minha memória? Mas eu não estou morto, eu estou vivo. E eu vou ser o primeiro a comer isso aqui. Essa churrascada que vocês fizeram. Só se celebra algo em memória de quem está morto. Você assiste televisão, creio eu. Tem sempre acontecimentos na televisão que fala, e estamos aqui em memória do fulano, com essa imagem aqui dele, né? Há 30 anos ele faleceu, o escritor, o compositor, o fulano, né? E aqui estamos prestando uma homenagem em memória dele. Porque o fulano morreu. Há muitos anos. E eu pergunto, e Jesus? Está morto ou está vivo? Vivo. Morreu e ressuscitou. É por isso que quando chega o período da Páscoa, a gente segue celebrando o quê? A vida. Enquanto que a religião segue de luto, como viúvas e viúvos de Jesus. Todo mundo com a mão na alça do caixão, chorando. E o pastor, e ainda fala, nesse momento que você está com o corpo e o sangue, pense no sofrimento que Jesus passou. O sangue dele sendo derramado, as chicotadas, como foi doído aquilo, como foi sofrido, meus irmãos. Aleluia, Senhor. Aí começa a igreja a chorar, né? Oh, meu Deus. Isso, meu irmão, começa a chorar também. Eu estou chorando. Ele morreu, ele sofreu. Não, sim, mas ressuscitou. Agora é para celebrar a vida. Nós vivemos em novidade de vida. Acabou o luto.
Seguindo, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez, que é as suas falhas, debilidades, fraquezas, as coisas feias que a gente tem na carne? Será que é isso que vai nos separar dele? Ou perigo? Ou espada? Será? Não. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Vamos meditar nesses 2 versos aqui. Nunca perca o seu amor por Deus, a sua fé. O seu amor de estar aqui. Principalmente quando você estiver com problemas. Não deixe a carne falar mais forte do que o Espírito, ao ponto de você dizer assim: eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de nada. Não. Situações sobrevêm, se levantam, também contra os servos de Deus, como diz aqui o verso 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Por estarmos servindo ao Senhor, a gente enfrenta sempre situações. Porém, receba, o Todo-Poderoso está com você e comigo. O amor deste Deus nunca vai desamparar você. Amém? Não fica com raiva de Deus, não, nesses momentos. Ele está dizendo, olha, nenhuma situação vai me separar de você. Você nunca vai estar sozinho, nunca vai estar desamparado. Eu creio que eu e você somos mais que vencedores. E porque criei, falei. Amém? Verso 37, 38, 39, para a gente terminar esse breve estudo tão maravilhoso. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não foi você com a campanha, não foi você com o voto que se abençoou. Foi Deus em Cristo que nos abençoou para sempre. Amém? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo estava convicto, e eu recebo você também, neste mundo, nem fora deste mundo, nada vai nos separar de Deus. Nenhuma situação. Nem nessa terra e nem fora dela. Pastor, mas depois que a gente sair desse corpo, será que no caminho até o céu, paraíso, a gente não vai se deparar com alguma coisa que nos separe? Não, você veio dele, para ele voltará. Eclesiastes 12:7. Mas e o tal do purgatório, invenção do homem, sabedoria humana, que não tem valor diante da palavra de quem? De Deus. E outras coisas mais que são ditas por aí. Abençoado, nem nesse mundo, nem fora dele. Você nunca estará só. Aqui, ele está presente e coloca anjos para nos servir. E fora desse corpo também. Estamos com ele. E sempre estaremos. E louvado seja em nome de Jesus. E louvado seja. E fique de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela glória de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nesse momento, em primeiro lugar, Deus, em primeiro lugar queremos te dar graças, antes de pedirmos qualquer coisa, nós queremos te agradecer, Senhor, por tua palavra no dia de hoje, que nos conforta, que nos consola, que nos orienta, que nos acalma e nos traz a certeza do teu amor, que nos traz a certeza que não estamos sozinhos, meu Deus, que o Senhor é por nós, está a nosso favor, nos escolheu, nos predestinou, e ainda diz, os meus filhos são mais que vencedores, por meio de Jesus,
que nos abençoou. Muito obrigado, Deus. Onde quer que estejamos, seja no dia, na noite, na chuva, no sol, nas tempestades, nas tribulações, nos dias difíceis ou na alegria, o Senhor estará sempre junto de nós. O Senhor estará sempre presente em nossas vidas. Até nos momentos mais difíceis, mais sofridos. Que essa mensagem de hoje, Senhor, esse breve estudo aqui em Romanos 8, chegue a muitos corações, aos mais sofridos, que estão se sentindo separados de Deus, que estão se sentindo distantes de Deus, que se encontram cansados na fé, com a sua fé desgastada, Senhor, por conta de tantas campanhas, é corrente, é campanha e mais campanha, é votos e mais votos, é envelopes e mais envelopes, são tantas coisas, Senhor, que essa irmã, que esse irmão, que esse obreiro, ele se encontra cansado na fé, entristecido, desanimado, Senhor. Então receba essa palavra, Senhor, chegando a esse coração sofrido. Estabelece, Senhor, nesse coração a certeza do Teu amor. Esse conhecimento que são filhos, amados, abençoados, escolhidos, predestinados. E que aquele que morreu, ressuscitou. E hoje vive, mora, habita dentro de nós. Louvado seja, obrigado por Tua presença, Senhor. Aqui nós agradecemos. Aqui nós não pedimos a Tua presença. Aqui nós agradecemos porque ela já habita, ela vive dentro de nós. Tem sido o Senhor o nosso conforto, o nosso consolo. Obrigado, Senhor, por Teu consolo em nosso coração, Senhor. Por conta desse Deus, você pode vencer tudo. Receba tudo, todas as barreiras. Esse Deus é forte e a sua palavra também. Quem será contra nós? Ninguém, nenhuma situação, abençoado. Seja curado da sua dor, seja curado da sua tristeza, da sua solidão. Receba nesse momento o carinho de Deus. Ele abraça você nesse momento. Ele consola você nesse momento. Ele conforta você nesse momento. Ele lhe ama. E com a força desse amor, o seu dia vai ser melhor. Em nome de Jesus. Eu recebo, Senhor, essa pessoa que está me ouvindo nesse momento sendo consolada. Essa pessoa sendo confortada pelo Teu Espírito, Senhor. O Teu Espírito que intercede por nós, que nos ajuda. Nessa vida que temos sobre a terra, Senhor. Nos dando sabedoria e tudo mais. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Que uma vez mais iluminou os nossos olhos. Que temos um Deus por nós todos os dias. Ele lhe ama. E você também. Se você não amasse esse Deus, você não teria tanto amor a essa palavra. Você nem aqui estaria. Se você não amasse a esse Deus, você não teria tanto amor pelo Evangelho da Graça como você tem, abençoado ouvinte. Você que me acompanha aí da internet. Você que ama os ensinamentos que aqui ministramos, o Evangelho da Graça. Isso é amor que você tem por Deus. Pastor, como eu amo ouvir as mensagens. Como eu amo o ensinamento que o Senhor dá para nós. Isso
denota que você ama muito a Deus, muito a esse Deus. E quem muito ama, também é amado, também é correspondido por esse amor do Pai. E eu te agradeço, meu Deus, pelo teu consolo, pelo teu conforto, pelo teu amor, pela paz que sentimos. Somos mais que vencedores. E o meu dia é um dia abençoado. E a minha semana vai ser uma semana abençoada em nome de Jesus. Que todos digam, eu recebo essa palavra, eu creio e recebo. E declaro que vou ter o melhor dia, a melhor semana da minha vida. Louve a Deus. Isso, bem forte. E eu recebo você aqui, meu irmão. O nosso ministério espera por você, que está cansado da religião, que não aguenta mais esse lugar. Vem para cá, em nome de Jesus. Você será muito bem-vindo, tá bom? Você é mais que vencedor, um anjo amado, um abençoado de Deus. Até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.